Bom dia a todos. Vamos iniciar então a nossa live com o ilustre presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Rodrigo Maia. Estamos aguardando só, ele já vai entrar. Eu tenho uma dúvida, como que eu vou acessá-lo aqui agora se eu desativei? Eu não vou ver que ele está entrando. Não, ainda não. Avisa ele então que eu já estou ao vivo, por favor. Nós estamos aguardando, o presidente já vai entrar. O link veio. Eu aceito. É que eu não vi entrar ainda. Bom dia a todos. Estamos só aguardando um pouquinho, tá? O presidente já vai entrar. Bom dia aos queridos professores da Uniara, ao nosso querido Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, lá dos Estados Unidos, tantos amigos, alunos, ex-alunos. Não é? Quer ver? Não tá. Pode cancelar. Ainda não. Os amigos de Curitiba, Fortaleza, Recife, Rodrigo Maia. Oi, presidente, como vai? Que alegria. Tudo bem? Muita alegria recebê-lo, presidente, para esta live com o interior de São Paulo. Embora nós tenhamos pessoas de vários lugares do país nos assistindo e mandaram muitas mensagens de muita esperança para ouvirmos a palavra de Vossa Excelência, que tem nos conduzido brilhantemente no Parlamento, acima de tudo, junto com o presidente do Senado também, obviamente, para esse período de tanta instabilidade, não é, que já vivemos e ainda piorou com o problema do corona, não é, presidente? Então, nós queríamos, em primeiro lugar, além de agradecer demais a vossa disponibilidade, agradecer ao ministro Gilmar Mendes também, que esteve conosco, o professor Ives Gandra também, que lhe mandou um enorme abraço. O nosso reitor está nos acompanhando, o professor Luiz Felipe. Nós somos uma instituição de ensino de muita tradição aqui no interior de São Paulo. O presidente da OAB também, as lideranças empresariais também, que estão com muita esperança na vossa palavra, né, e na vossa ação, acima de tudo. E nós gostaríamos, então, presidente, de perguntar primeiramente quais o papel do parlamento mesmo no combate à Covid, não é? Porque essa instabilidade geral, econômica, social e de saúde, acima de tudo, né? O que o parlamento já pôde fazer
e o que o parlamento está pensando em fazer. E depois eu examinei algumas questões mais pontuais para depois fazer a pergunta à Vossa Excelência, mas não sem antes renovar os agradecimentos por haver disponibilizado vosso precioso tempo para nos ouvir e compartilhar conosco as vossas ideias. Bem, primeiro, bom dia. Agradecer muito, professor Fernando, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com as pessoas que são da sua relação. Eu acho que o mais importante nesse momento foi uma frase que eu usei no discurso que fiz terça-feira, que eu acho que isso tira qualquer dúvida sobre para onde devemos ir. A frase que eu falei foi o seguinte: primeiro, a nossa prioridade são salvar vidas. E a economia, ela não cai por causa do isolamento. A economia cai por causa do vírus, né? Mesmo quem não faz isolamento, a economia cai igual, né? Eu tenho usado o exemplo da Suécia e da Dinamarca. A Dinamarca fez o isolamento e a Suécia, a economia caiu igual. Diferença, uma 25, a outra 28. Só que a Suécia perdeu muito mais vidas do que perdeu a Dinamarca. Até porque quando as pessoas começam a perder vidas, as pessoas vão fazer o isolamento, ninguém vai comprar serviço, ninguém vai viajar. Então, o problema não é o isolamento. O problema é fazer o isolamento de forma científica, de forma técnica, para a gente saber a hora de entrar, a hora de aprofundar e a hora de relaxar e sair. Sair com protocolos. As coisas vão mudar enquanto a gente não tiver uma vacina. Nós não vamos ter uma solução. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um documento de um professor na Bélgica, ele mostrando que a Bélgica, o crescimento da contaminação é de 3% a cada 3 semanas. Então, eles vão ter a situação equalizada lá, a projeção é só em julho de 2021. Então, o que a gente vai ter que fazer é organizar, não é, de forma científica, testar muita gente para a gente poder sair, paralelo a isso, uma agenda de retomada do crescimento desse país. E disso nós precisamos também do governo, professor Fernando, né? Porque o governo fala muito, né? O ministro da Economia transfere muita responsabilidade para o parlamento. Então, nós queremos saber quais são as propostas do governo. O que o governo pensa de tributária, de reforma administrativa, porque nada disso chegou à Câmara. Mas isso é um segundo debate. Eu acho que o mais importante é que a Câmara vem desde o início, né, votando as matérias mais importantes. Votamos por força do parlamento, que o governo tinha mandado uma proposta de renda mínima de 200. Nós tínhamos ido a 500 e, junto com o governo, fomos a 600. Foi uma ajuda fundamental nesse momento. Nós estimulamos o governo na medida provisória dos empregos, né, que está indo bem. Agora nós aprovamos na Câmara. A medida provisória já tem eficácia, mas aprovamos agora. Nós aprovamos projetos para micro e pequenas empresas e médias empresas. Esse dinheiro ainda não chegou, é fundamental que chegue. E, claro, a prioridade número 1, recursos para que prefeitos e governadores possam ampliar, não apenas manter, mas ampliar suas estruturas de saúde para poder atender a sociedade brasileira. Bom, é evidente, presidente, e nós estamos absolutamente de acordo com esta pauta, o senhor que tem uma formação econômica e que vem já da tradição de sua família, né? Eu sempre fui um fã incondicional do senhor, seu pai, prefeito César Maia, por toda a estrutura econômica que ele sempre nos deu ao país, os seus conselhos. O senhor também deve estar muito preocupado em como fazer com que isso não acabe com todos aqueles avanços da reforma da Previdência, né? O endividamento agora do Estado, porque uma certa impressão que nós temos é que todo aquele avanço que conseguimos extraordinário na reforma da Previdência, nós podemos estar num só fato agora, né? Estarmos trazendo um retrocesso àquilo tudo. Como que o senhor consegue, dentro da Câmara dos Deputados, fazer com que essa simbiose também ocorra com bastante responsabilidade, não é? Olha, Fernando, nós fizemos uma coisa que eu acho que foi decisiva para a gente não correr o risco de contaminar a crise de hoje com as nossas futuras gerações, com os nossos futuros projetos. Nós aprovamos, né, nós encaminhamos e aprovamos uma PEC, que foi chamada de PEC da Guerra, que foi pensada pelo Zé Roberto Afonso, junto com o ministro Gilmar Mendes, junto com o ministro do TCU, Bruno Dantas. Eles elaboraram a PEC, do ponto de vista, né, da parte de controle, da parte jurídica, da parte econômica e fiscal, né? E nós apresentamos, eu apresentei, aprovamos na Câmara e no Senado, e isso nos dá a certeza que o governo terá as condições para enfrentar a crise, mas ela não pode, em hipótese nenhuma, contaminar o futuro. Porque todas as outras crises que nós vivemos, a de 2008, entre outras,
toda vez que vem uma crise, nós acabamos contaminando o futuro. Para resolver essa crise tem que ter um programa de 2, 3 anos. Aí vira um programa de 10 anos. E aí a sociedade pagando a conta de um programa que muitas vezes pode ser importante para 2 meses, 3 meses, mas não tem conexão com o interesse social de médio e longo prazo. Então, o orçamento brasileiro é isso hoje. Era um sistema previdenciário que beneficiava a elite, que se aposentava do serviço público. É um sistema tributário que tributa mais proporcionalmente à base da sociedade, porque tributa mais bens e consumos, e é uma administração pública que concentra na elite do serviço público dos 3 poderes salários muito maiores do que os seus equivalentes no setor privado. Então, nós construímos isso. Então, acho que é muito importante essa PEC da guerra para a gente isolar os nossos gastos. Esse é claro que a dívida vai crescer. E o que vai ser importante para enfrentar esse momento pós-pandemia, pós-grande endividamento? Que a gente tenha uma estrutura de recuperação econômica rápida. Porque se nós crescermos 1%, o custo da dívida é muito alto. Mas se o Brasil crescer 3%, 4%, o pagamento desses juros ele será bem absorvido pela sociedade. Se crescer pouco, nós vamos continuar tendo crescimento da dívida, não vamos conseguir estabilizar e, junto com isso, nós vamos ter que reorganizar os gastos. Nós vamos ter que repactuar o gasto público. Não tem jeito. O Brasil vai ter uma queda de 10% do PIB. Como é que faz? Né? Os entes federados também, estados, municípios e a União, pelos seus 3 poderes, vão ter que sentar e se readequar à nova realidade. Redução de gasto, mas mais do que isso, né, professor Fernando? Qualidade no gasto. Eu tenho sempre dito que o problema do Brasil, como as pessoas ficam falando, vamos aumentar impostos. Não, o problema do Brasil não é carga tributária, ela já é muito mais alta do que os nossos concorrentes nos países médios. O nosso problema é que a gente gasta mal. Os nossos recursos estão todos na mão da despesa corrente, salário e custeio. Fica pouco dinheiro para investimento. E o que fica para a máquina pública, a sociedade a cada ano reclama cada vez mais da qualidade do serviço público. Se nós gastássemos o que gastamos, mas se tivéssemos serviço de saúde de qualidade, serviço de educação de qualidade, segurança pública de qualidade, menos burocracia na relação da sociedade com o Estado brasileiro como um todo, a sociedade tudo bem, podemos pagar 30%, 35% das nossas riquezas em impostos, se esses impostos fossem revertidos em serviços, mas não são. Então, a reforma administrativa ela não deve ser apenas olhada pelo enfoque de cortar, mas principalmente de organizar um sistema onde a meritocracia prevaleça, onde o trabalho daqueles que estão criando boas condições para o serviço público seja valorizado. Então, que a gente tenha também no serviço público a palavra produtividade. O serviço público não trabalha com mérito nem produtividade. O setor privado, por todas essas questões que falamos, infraestrutura ruim, sistema tributário complexo, vai tirando a capacidade de competitividade do setor privado. Então, nós temos que resolver a produtividade do setor privado, com investimentos em infraestrutura, né, melhoria no ambiente tributário. Nós temos hoje 1 trilhão e 500 bilhões de litígio tributário no Supremo Tribunal Federal. Isso é a prova da insegurança jurídica do nosso Brasil. Regras claras em setores fundamentais para infraestrutura, saneamento como exemplo. E, do outro lado, a gente tem um Estado que seja eficiente, né, e que cumpra as suas funções, né, que ele exista para atender a sociedade. Hoje, basicamente, nós temos nos 3 poderes, não estou querendo julgar ninguém, servidores de grande qualidade. Só que, infelizmente, a máquina acabou existindo pelo poder que eles tiveram nos últimos 30 anos. Eles foram construindo seu poder, e hoje a gente vê que os salários estão concentrados em poucos e custam muito ao cidadão brasileiro. Eu concordo integralmente, e essa tem sido uma luta nossa, sabe, presidente? E eu, como professor, já sou professor há mais de 30 anos, né? Venho tentando conscientizar também meus milhares de alunos nesse sentido. E a reforma administrativa, eu acho que, como o senhor bem pontuou agora, ela ganhou um plus, não é? Ela ganhou porque ela tem uma necessidade ainda maior, porque o corona, eu acho que ele também nos mostrou, ainda mais escancarou a porta deste problema. O ministro Gilmar, ele tem dito muito a ideia, e o ministro Toffoli também, que eu estive numa reunião com ele, tem dito muito de tentar criar um grande comitê, que se pensou num comitê da crise de todos os poderes, não é? Mas eu acho que isso já foi um pouco, porque isso, bem ou mal, com essas decisões, estão caminhando, não é, presidente? Eu tenho a impressão que esse comitê da crise, se nós pudéssemos que o Congresso Nacional liderasse,
esse comitê, eu tenho a impressão que seria realmente um grande ganho para toda a sociedade. O senhor sabe, eu falei isso quando pedi essa live, eu trabalhei muito aí no Congresso na questão do Código Comercial. Levei deputados, fizemos comitivas para os Estados Unidos, fizemos também para a Colômbia, né? E lá nós percebemos bem, presidente, que todos os estrangeiros diziam isso. Se os senhores melhorarem a desburocratização e a segurança jurídica para as empresas, e que nós, por exemplo, imaginamos que o código possa ser um grande anseio para esse fim, né? Vocês vão melhorar a competitividade e isso vai gerar mais emprego. É o que o senhor está falando. A burocracia em cima das empresas é uma coisa horrorosa. Imagina no setor público que vive dela, né? Então, eu acho que realmente uma força-tarefa nesse sentido seria extraordinário para todos nós. Senhor presidente, essas medidas provisórias, e mesmo essa que foi aprovada ontem pelo Congresso, quarta, né, do emprego, eu estou sentindo uma certa preocupação no seguinte sentido, que eu acho que isto também deve estar permeando a cabeça de Vossa Excelência. Aquela suspensão do trabalho eram 2 meses, os 2 meses já foram para quem utilizou, né? E também a diminuição lá da carga horária e também do salário, também são 3 meses que já vai se encerrar. Se a crise do corona impedir muito a volta, ou pelo menos de alguns setores importantes, por exemplo, aquele setor de eventos, imagina, presidente, coitado de quem lida com eventos, né? 1 milhão de empregos no Brasil. Então, a Câmara pensa em discutir com o governo alguma hipótese de alargamento desses prazos, por exemplo? Nós na PEC, na medida provisória, nós autorizamos o governo a poder ampliar o programa. Passa a ser uma decisão do governo, não vai precisar ficar emitindo mais medida provisória. Se o governo tiver interesse, ele pode prorrogar o prazo de 2, 3 meses que foi autorizado pelo governo. Muito bom. Presidente, outra questão, o PRONAMP, que Vossa Excelência já disse logo no início, eu fiquei assim muito impressionado com aquilo e realmente eu trabalho muito com microempresa e empresa de pequeno porte. Nós temos um mestrado aqui em Direito, presidente, que tem trabalhado a desjudicialização. Nosso mestrado só trabalha desjudicialização de conflito para que o colapso não vá para o judiciário depois, né? A grande crise depois da saúde vai ser o judiciário, que não tem como bancar tudo isso. Nós vamos, inclusive, encaminhar algumas propostas à Vossa Excelência, que esse mestrado, cabeças muito inteligentes estão estudando, né? Mas no PRONAMP, eu percebi um problema. O dinheiro não chegou. Não. E ele não está chegando. Eu estudei as medidas do Banco Central de flexibilização de recursos. Não é? O Banco Central fez um trabalho maravilhoso. Tem mais de 50 medidas, né? Eles flexibilizam, dão mais dinheiro para o banco, mas o banco não empresta por causa do rating, né? Quer dizer, eles não estão afrouxando o rating, né? E os senhores aprovaram na medida provisória, na lei, no projeto de lei, aprovaram que as instituições financeiras não poderiam usar esse rating para impedir o empréstimo. Inclusive, estava escrito no parágrafo 9º do artigo 2º, inclusive protesto. Ora, eu tenho visto o gerente de banco falar, a empresa tem um protesto, não vou dar um dinheiro. Mas como que vai fazer agora na pandemia, né? E o presidente vetou esse parágrafo 9º do artigo 2º. Eu acho que isso, presidente, pode ser um grande impeditivo. Claro que ninguém quer inviabilizar o sistema financeiro, né? Nenhum de nós quer inviabilizar. O país não vive sem um sistema financeiro ativo, né? Vossa Excelência acha que na análise desses vetos poderá ter um pouco esse controle, essa questão, por exemplo, do rating, para os bancos afrouxarem um pouco isso? Senão só vão emprestar dinheiro para quem está bem, não adianta nada, né? Professor, o que eu disse para o governo desde o início, e disse para os bancos também, é que esse recurso tinha que ser 100% de garantia do governo. Isso. Porque quando você coloca o risco do banco, o banco tem acionista, o banco tem que prestar conta aos seus acionistas, né? Então claro. Não tem saída. Eles vão ter que sempre, quando você coloca o risco deles, qualquer empresa vai ser assim. Ele tem que responder aos acionistas dele. Então, o que nós deveríamos, agora na 944, vou ter até uma reunião daqui a pouco com a equipe econômica, com o secretário Esteves, para dizer isso, para organizar a 944, que a gente escreva. Vamos colocar o risco no governo, porque não tem caminho. Ou é empréstimo,
ou vai ter que doar dinheiro como os americanos. Não tem dois caminhos, né? E não tem como você, infelizmente, incluir o risco do setor privado nisso. Como você falou, quem é que vai emprestar dinheiro, né? E depois vai justificar no seu comitê de crédito que emprestou dinheiro para uma empresa que já estava devedora, né, no banco, né? Ou já tinha problema no mercado. Então, nesse momento, que a gente tem que escolher, eu li até um artigo muito interessante de um economista que ele dizia assim: nós temos que separar o que é problema de liquidez e o que é problema de solvência. O problema de liquidez, a gente tem que resolver rápido. O problema de solvência tem que avaliar o que faz fazer, né? Porque a solução é clara: deu capital de giro, a crise mais profunda passou, a empresa vai andar. Agora, tem algumas que o problema vai ser de solvência, e aí é outra discussão que é mais complexa. Mas a gente tem que saber separar e também separar os setores. O setor, como o senhor falou, turismo, entretenimento, etc., não tem jeito, ou a gente vai segurar, né, ou nós vamos parar tudo. No setor aéreo, como é que faz? Nós já temos só 3 companhias aéreas, né? Era quase um duopólio antes da Azul. Ainda continua, porque a Azul ainda está crescendo aos poucos. Se nós perdermos uma ou duas, o que vai acontecer? Como é que vai ficar a estrutura, né, de negócios no Brasil, também de turismo, sem o setor aéreo funcionando com alguma força, com alguma competência? Então, o governo precisa organizar isso. Por isso que eu disse desde o início que o grande problema é que a gente precisava ter, né, um plano completo, como a gente viu o dos americanos. Um plano de 2 trilhões de uma vez, olhando todos os setores, mandando recursos para os setores e organizando minimamente a economia. Depois vem outro. Então, acho que isso é que nos falta. A gente está indo muito a conta-gotas a nível da pressão. Isso acaba atrapalhando e inviabilizando muita coisa. Mas no caso do crédito, eu acho que o governo tem que ser garantidor de 100%. Qual é o problema do governo? Ninguém vai pagar. Claro que vai. Quem é que vai querer ficar com o nome sujo? Porque a pessoa pode, né, o governo pode ter que garantir para o banco, mas o nome da pessoa, da empresa que não pagar, né, vai ficar sujo. Se a empresa sobreviver, ela vai ter a obrigação de pagar o empréstimo. Aquela que a falência não tem jeito. Aí foi a falência, não vai pagar mesmo. Mas aí por isso é que o risco é do governo, não é do setor produtivo ou do setor financeiro brasileiro. Agora, mesmo na falência, né, presidente, é possível salvar algum dinheiro. Depois que os senhores aprovaram a UPI tem trazido muito dinheiro nas falências, né? E nessas reformas da recuperação, eu tenho vários colegas comercialistas participando aí da Câmara também, né? Nós estamos sempre aí, né, presidente? E estamos sempre sendo convocados. Agora eu estou lá no Senado com a senadora Soraya, né, na comissão, o senador Ângelo Coronel. A gente está sempre aí trazendo a nossa contribuição espontânea para o país, né? Presidente, a reforma tributária, então, o senhor acha também que agora é o momento de não discuti-la, né? É o momento de esperar um pouco. Eu acho que agora está na hora da gente começar a entender o que o governo quer. A Câmara, o Congresso tem uma proposta que trata da simplificação dos impostos de bens e serviços. Nós vamos cuidar da renda? Nós vamos cuidar da propriedade? Então, nós vamos cuidar dos outros impostos? Ou vamos focar só nisso? O que o governo quer? Nós vamos tratar da questão da folha de forma permanente? Como quer o governo? Em que condições? Tem espaço ou não tem? Por exemplo, na Câmara não tem espaço para a CPMF, mas o governo tem que dizer o que quer. Na reforma administrativa, né, nós temos um custo de pessoal no Brasil de 200 bilhões na esfera federal. 170 é governo, 25 é judiciário e Ministério Público, 5 é Congresso. Está na cara que a reforma só sai e só tem sentido se o governo federal encaminhar e coordenar esse processo junto com o Congresso Nacional. Nós queremos fazer a nossa inclusive, a pessoa está pronta, né? A consultoria Falcone já fez conosco, nós estamos só esperando o governo mandar a dele. Agora, em qual momento? Eu acho que agora, durante o mês de junho, estava na hora do governo começar a encaminhar essas propostas, essas duas, para, a partir de julho, o Congresso poder retomar o seu debate. Se não for presencialmente, esses debates podem acontecer, como está acontecendo o nosso aqui, de forma virtual. Agora, o governo precisa ter posição, né? A equipe econômica não pode mais ficar só criticando, tem que votar isso, tem que votar aquilo. O eixo principal, o que é? Previdência, administrativa, tributária e abertura comercial. São os 4 eixos. Mais importante, embaixo, todos os projetos de segurança jurídica, saneamento, né? Melhoria da lei de concessões. Vamos ter que repactuar todas as concessões existentes. Como é que vai fazer com os aeroportos? Claro. Então, tem muita coisa para ser feita. Então, a gente precisa sentar e organizar isso para daqui a 3, 4 semanas a gente começar a trabalhar. Se possível, presencial. Não me parece tão fácil, né? Agora, no mês de junho, as companhias aéreas só vão melhorar a malha aérea 17%, que eu li no jornal.
Então, quando é que a gente vai ter condições de ter todos os parlamentares aqui? Mas esses debates, eles podem acontecer por videoconferência, porque as videoconferências estão sendo feitas por todos e está funcionando de forma muito positiva, tanto no Congresso Nacional, nossas reuniões de plenário, 500, na PEC da guerra, professor, 505 deputados votaram a favor da PEC da guerra, de forma remota. Então, a gente tem condição de debater, inclusive de votar. Agora, nós ainda temos aí um prazo de 30 dias de votar todas essas medidas provisórias da pandemia. Depois disso, aí eu acho que já abre espaço para a gente necessariamente olhar como é que nós vamos sair dessa crise. Presidente, esse relacionamento entre os três poderes é o que mais tem nos preocupado atualmente, não é? Vossa Excelência sabe que o parlamento sempre foi o mais criticado de todos, a vida inteira, né, presidente? O parlamento sempre sofreu muito, talvez porque o parlamentar é o que está mais próximo do povo, não é? Eu, há 30 anos atrás, fui vereador e suplente deputado. Aí depois eu abandonei e fui para a docência. A minha função pública está na docência, né? E nesses auxílios públicos que eu faço sempre aos poderes instituídos, né? Mesmo ao executivo, sempre colaborei como munus público, evidentemente. Mas o parlamento, eu venho dizendo, é uma coisa impressionante. Outro dia eu fui num desses debates gigantescos, né? E todo mundo criticava os deputados. Todo mundo criticava os deputados, né? E elogiavam as leis que tem no país. Nós temos a melhor lei de consumidor do mundo. Nós temos a melhor lei de concorrência mais moderna do mundo. A lei de recuperação nova é excepcional, salvou muitas empresas e ainda estamos aprimorando. A lei uma nova para votar, já que está pronta para votar. Isso, está pronta para votar. A lei ambiental é uma das melhores do mundo. Ué, quem que produz isso? É o parlamento brasileiro, não é? E não existe democracia sem parlamento. Se o parlamento está ruim, nós temos que chegar no parlamento e dizer que ele está ruim. Até porque é o canal mais fácil que nós temos. O mais fácil que nós temos para reclamar é o parlamento brasileiro. Aquelas comissões, presidente, quando eu vou ao Congresso, eu vou muito ao Congresso, né? Eu fico emocionado de ver ali aquelas comissões e os trabalhos. É claro que tem algum momento que depois aquilo não anda, é uma coisa até de uma reforma administrativa dentro do parlamento para ele mostrar mais à sociedade, né? Mas quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, realmente eu não havia pensado nisso, né? E se critica muito, quer dizer, o excesso de gasto. Eu também acho que tem que reduzir os gastos do parlamento, os excessivos, evidentemente, as gorduras. Mas como Vossa Excelência disse, é 5% isso do orçamento da União, você sabe, Nós temos, você sabe, o problema Fernando, é mais alto, né? Você sabe que a Câmara tem um orçamento de 6 bilhões. Salário e aposentadoria dos servidores da Câmara custa 4 bilhões. Mais terceirizado, mais custeio, né? No fundo, o parlamentar dos 6 bilhões custa 1. Pode reduzir? Acho que pode e deve. E o que a gente tem que melhorar é a qualidade do processo legislativo e da interação e da transparência com a sociedade, que já é muito grande. O poder mais transparente dos três é o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, né? Então, nós temos muito para fazer, mas nós temos uma estrutura de gasto de pessoal no Congresso, no Judiciário, no Executivo, nas elites, que consomem o dinheiro e as pessoas não estão vendo. Eu não estou criticando os servidores, porque os da Câmara são os melhores servidores públicos do Brasil. Não tem nada igual, o senhor sabe disso. Mas a gente não pode ter uma estrutura salarial nos três poderes que represente um salário que é o dobro do salário do seu equivalente, do advogado, do economista, do contador, no setor privado. No setor privado, o salário... Interrompeu aí? Entendeu? Então, eu acho que é importante que as pessoas também tenham esses dados para que as pessoas compreendam que nós temos responsabilidade, erramos muitas vezes, mas a Câmara tem trabalhado, o Congresso, o Senado, né, e acho que a reforma administrativa da Câmara ela vai ser muito importante. Ela está muito bem pensada, né, os deputados participaram, a direção da Câmara participou, a equipe Falcone participou. Nós vamos fazer um bom trabalho. Esperamos que seja junto com a reforma do governo. A gente possa fazer isso ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai ser um grande aprendizado para a sociedade e também para o Poder Judiciário, né, presidente? Porque o Poder Judiciário também precisa fazer sua estrutura. Eu sou do mundo jurídico, né? Evidentemente, né? Mas o Poder Judiciário também vai ter que dar essa contribuição ao país, né? É verdade. É verdade. Agora, essa questão da harmonia entre os poderes,
o que o senhor acha que pode ser feito mais positivamente e emergencialmente? Eu sei que Vossa Excelência tem trabalhado muito, Vossa Excelência e Davi Alcolumbre fizeram aquela reunião excepcional na quinta-feira com todos os governadores. Ali a gente se animou tanto, no dia seguinte vem uma bomba, né? Então, cada dia uma bomba e a gente desanima um pouco, sabe, presidente? Então, Vossa Excelência tem que continuar tendo paciência, né, acima de tudo, reunindo todo mundo, evitando as pautas bombas, né, que eu tenho visto, Vossa Excelência tem evitado pauta bomba, né, porque não adianta nada, né, presidente? Não é dessa forma que a gente reage, né? O que o senhor acha que nesse universo a gente pode conseguir uma harmonia um pouco maior? Olha, nós temos tido um diálogo com o Supremo Tribunal Federal muito positivo nos últimos anos, pelo menos desde que eu sou presidente, com a presidente Carmen Lúcia, com o presidente Toffoli agora, um diálogo de respeito, né? Isso que é o mais importante e de conseguir construir pautas que muitas vezes interessam também ao judiciário, leis, né, menos... o Poder Executivo, nós temos um presidente que tem esse perfil e sempre teve, mas agora é diferente, porque quando você é um deputado crítico, né, que vai para o enfrentamento, isso é uma coisa. Quando você chega à presidência da República, o seu papel é conciliar. Você não é o presidente apenas dos que o elegeram. Você é presidente de todos os brasileiros. E como o presidente foi eleito com muita força, a base inicial dele, lá os 15%, 16% iniciais, foram muito ideológicos, esse pessoal mais de extrema-direita nas redes sociais, ele se sente, vamos dizer, mais comprometido com eles, né? E quando vem um conflito, ele acaba atacando mais na linha do que ele fazia antes. Só que, como presidente do Brasil, cada vez que ele vai para o enfrentamento, né, ele desorganiza e gera insegurança, né? Quando você conversa pessoalmente com ele, a conversa é muito boa, o diálogo é muito positivo, mas na hora que ele vai para a entrevista, ele acaba gerando essa insegurança. O ideal, principalmente nesse momento de pandemia, é que a gente conseguisse ter mais harmonia e menos conflito. Eu acho que esse tem que ser o nosso permanente desafio e tentativa no diálogo com todos os poderes. E o senhor acha que tem tido espaço para o senhor conseguir um pouco moldar isso tudo com a autoridade que Vossa Excelência conversa, tem? nós estamos conversando com todos, com o Supremo, com o governo, com os ministros. Como disse agora mesmo, vou ter uma reunião com a equipe econômica para discutir as medidas provisórias, para ver onde é que tem problema. O diálogo é que resolve. E o importante é que o presidente ele tem que entender que ele é o chefe do poder que comanda, né, que executa. Então, a gente precisa que ele comande de forma mais harmoniosa, respeitando os outros poderes. Porque um poder não deve servir apenas para dizer sim ao governo. Os outros poderes servem exatamente no parlamento para representar toda a sociedade, né, não apenas a parte que governa, e o judiciário serve para garantir os limites dos outros dois poderes. Então, se a gente não respeitar isso, a gente não pode aplaudir uma decisão do Supremo que nós concordamos e radicalizar contra numa decisão que nós discordamos. Nós temos os instrumentos legais, o senhor sabe, para recorrer, não é isso? Se a decisão do ministro do Supremo não foi a que você concorda, recorra, use os instrumentos legais, porque é assim que nós vamos fortalecer a nossa democracia, o nosso país e o governo. O governo que gera instabilidade na relação com as instituições é um governo que está fadado a não garantir investidores nesse país. Então, para o governo, também é fundamental para que a saída dessa crise, como cobra o Paulo Guedes, não seja um L, né, não seja a manutenção da recessão, mas seja um V, né, que ela cresça rápido. Para isso, o governo vai ter que liderar e liderar com harmonia com os outros poderes. Muito bem, presidente. Eu sei que a agenda de Vossa Excelência é muito grande. Eu não vou gastar uma hora que nós teríamos o direito, Vossa Assessoria nos permitiu, mas eu tenho dois temas essenciais ainda que eu gostaria muito de ouvi-lo. A primeira é o mais simples, é a questão da reeleição, que tem sido tão criticada e não se resolve isso, né? O senhor acha que não vai mais alterar, vai ficar mesmo a alteração do mandato para 5 anos, que seria talvez o ideal sem reeleição? E o problema da eleição municipal, como que vai ficar, hein? Já há uma definição ou ainda não dá tempo de definir, né, presidente? Por causa do corona. A Câmara votou o fim da reeleição apenas. Eu acho que o fim da reeleição apenas, sem uma organização de um mandato de 5 ou 6 anos, não vai passar na outra casa. O Senado acabou segurando. Nós temos que construir a solução, né? Ou construir os elementos, né, para ter um sistema
onde a pessoa eleita já não olha a reeleição como objetivo. Porque o que acontece hoje? Hoje, o primeiro mandato é construído para garantir a reeleição. Antigamente, o mandato era construído para deixar uma marca, para deixar um legado para a sociedade brasileira. Como é que muda isso com o processo de reeleição? Não sei se é fácil ou se é melhor criar um mandato maior. Agora, como é que constrói um mandato maior? Né? Porque isso vai gerar necessidade de mudanças da transição de tempo de mandato de parlamentar. Em relação à eleição municipal, eu vou receber o presidente Davi daqui a pouco também, eu vou lá visitá-lo, que é aqui do lado, para a gente visitar o presidente Barroso, já estava marcado, não aconteceu, para a gente criar um grupo técnico. Né? Ter eleição em outubro ou não ter, não pode ser uma decisão, um sentimento político meu, ou do outro deputado, ou de outro senador. Ele tem que ter baseado, nós temos que construir um grupo, pegar, né, os técnicos que estão comandando a questão do isolamento nos estados mais importantes, os que têm mais problema, e de repente constituir um grupo para a gente avaliar. A gente consegue fazer eleição em outubro? Se não, se sim, ótimo. Em que condições? Com que protocolos? Né? Vamos começar a eleição mais cedo e acabar mais tarde? Vamos dar um horário para que as pessoas acima de 60 anos, né, possam ir votar, né, sem estar cruzando com pessoas mais jovens? Não sei, tem que se pensar um protocolo para o processo se ela for em outubro. Se não for em outubro, quando vai ser? Qual é o melhor momento? É 15 de novembro? Já temos condição? A única certeza que eu tenho, que é convergente com a maioria dos deputados, pelo menos que eu ouvi, é que nós não vamos prorrogar mandato. Prorrogar mandato, o senhor sabe que vai gerar uma abertura, uma fissura institucional na nossa democracia, que é amanhã, não estou dizendo desse governo, porque ele não tem maioria no parlamento, mas amanhã um presidente popular no parlamento, com maioria de 380, 350 deputados, cria uma crise com qualquer outro país e pede a prorrogação do seu mandato. E nós teremos, na decisão desse ano, né, a jurisprudência para poder autorizar a prorrogação de um mandato. Então, o nosso problema na prorrogação do mandato não é a questão nem de que eu não quero dar mandato a mais para o prefeito, não. É porque isso não tem previsão constitucional, do meu ponto de vista. E, segundo, ela abre uma fissura grande na nossa democracia, do meu ponto de vista. O ideal é que a gente construa as condições para realizar ou em outubro ou em 15 de novembro. 6 de dezembro, para mim, para minha opinião pessoal, eu não sou dono da Câmara, vai ter que ter 308 votos. Fica muito longe, né? Fica muito perto do outro mandato. Então, o ideal era ou manter em outubro ou realizar no dia 15 de novembro o primeiro turno, é a minha opinião. Eu concordo inteiramente com Vossa Excelência, porque também aquela coincidência de todos os mandatos também cria uma fissura, né? Porque essa ideia do contrapeso depois de 2 ou 3 anos é essencial para a democracia. Também acho. E essa prorrogação, ela só se justificaria, presidente, no meu modesto entendimento, né, se realmente resolvesse o problema da reeleição e dos 5 anos. Porque eu, por exemplo, que frequento aí muito a Câmara, eu não me conformo de mandato de 4 anos. Eu acho que é muito pouco. E para o Executivo também, entende? Então, 5 anos era um mandato maravilhoso, né? E o processo eleitoral brasileiro, com a sua complexidade, realmente eleição de 2 em 2 anos é muito endividamento também. Embora movimente a economia, não sei. Uma vez eu vi o vosso pai falando sobre isso, que esses gastos também eleitorais tinham algum significado, mas eu não acompanhei exatamente o debate dele naquela época, quando ele fez, né? Mas o Almino Afonso, eu trabalhei muito com o doutor Almino Afonso, né? E o Almino Afonso era contra a reeleição e eu era favorável, brigamos muito com isso. E ele me disse um dia, você vai ver que não vai dar certo a reeleição no Brasil. Os prefeitos não vão atuar bem, ela tem aspectos positivos, mas o aspecto duradouro é pior, não é? E nós vimos também que a questão da corrupção aumentou com a reeleição. Porque o doutor Almino falava assim para mim, ele falava assim, se um prefeito faz de tudo para reeleger o sucessor, imagina ser ele próprio. Aí é que ele, né, vai fazer... E também medidas, às vezes, demagógicas, contra o orçamento, contra a responsabilidade, né, presidente? Né? Total. Então, eu também estou de acordo. Se os senhores conseguissem um grande arranjo para acertar o fim da reeleição com essa complementação, aí dá para prorrogar aqui ou ali. Mas não, prorrogar não dá. Eu acho que dá para discutir essa questão de uma reforma política. Mudar o sistema eleitoral. Nesse nosso sistema eleitoral, o meu principal adversário é o meu principal aliado dentro do partido, porque ele disputa voto comigo, né? Então,
O sistema É eleitoral verdade, brasileiro é um sistema que é caro, é ineficiente, não gera relação mais próxima do cidadão com o político. Então, tentar caminhar para um outro sistema. O Brasil é um país continental com muitas diferenças. Talvez a gente caminhar, como pensa o presidente do TSE, o ministro Barroso, um sistema misto. Talvez ele atenda às regiões do Brasil e atenda também à política, porque fortalecer os partidos políticos eu também acho que é fundamental. As pessoas precisam conhecer o que os partidos pensam. Hoje, ninguém sabe direito o que os partidos pensam. Mas se você tiver um sistema misto, com uma parte do voto em lista fechada, o partido vai ser obrigado a mostrar a cara e mostrar os seus quadros. Hoje você vota em A e elege B e nem sabe, né? Então é um problema grande. Mas eu acho que esse é um debate que a gente vai precisar voltar a fazer já no segundo semestre. Presidente, só duas coisas muito rápidas. O ministro Gilmar Mendes tem defendido uma lei de responsabilidade social, porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, né, que foi maravilhosa, houve um abrandamento agora importantíssimo e necessário, né? E a lei de responsabilidade social, porque nós percebemos agora que a falta de saneamento no Brasil, que eu acho que negligenciamos, né? Toda a sociedade brasileira negligenciou, nos expôs agora no corona de forma absurda, né? Vossa Excelência verifica algum espaço para discutir isso agora, ou tem que ser um pouco mais para frente? E não, segundo... Pois não, pode. Eu acho que é um bom debate, acho que é uma grande ideia. Eu, na lei de responsabilidade fiscal, eu tentei introduzir a contabilidade de custo no Brasil. Eu perdi. Aquilo ali daria uma transparência maior sobre a qualidade de gasto de cada ente federado. Não conseguimos ganhar, mas eu acho que a lei de responsabilidade social vai nessa linha, da gente conseguir compreender, né, como é que é a situação de cada um dos entes em relação a temas vitais como o saneamento aí que o senhor falou. Tá ótimo. E, presidente, a questão da fake news, para encerrar, não é? Essa nós vamos entrar. Estou fazendo uma reunião hoje ainda, depois da reunião com a equipe econômica, para discutir o projeto do senador Alessandro, para ver onde é que estão os problemas, porque esse projeto tem que sair redondo do Senado Federal. Não pode sair de um jeito no Senado e a Câmara mudar, porque esse é um Senado que tem que ter uma pactuação da sociedade. Todos são a favor das redes sociais, da liberdade de expressão, da liberdade... Agora, a fake news não é liberdade de expressão. Fake news é um caminho utilizando robôs, quer dizer, que não é coisa humana, para viralizar mais rápido o ódio, né, a desmoralização da imagem de terceiros, principalmente a desmoralização das instituições. Então, a gente tem que fazer um debate com muito cuidado, ouvindo o Supremo Tribunal Federal, para que a gente não tenha nenhum risco de passar do que é vital e é o coração da nossa democracia, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Exatamente. Eu queria me manifestar sobre esse tema, porque realmente eu tenho horror ao problema da fake news, porque eu recebo, né, todos nós, né, presidente, recebemos inúmeros WhatsApp e a gente já não sabe muito, será que isso é verdade, será que não é? Eu não repasso se eu não tenho certeza, exceto se for coisa de humor, né? Às vezes tem uma crítica aqui ao ministro Supremo, de uma imagem humorística, é diferente, né? Agora, mentir para convencer as pessoas é algo odioso, não é? E eu acho que tem que ser combatido. Agora, realmente, para evitar essa interpretação... Eu vou te contar só uma light, mas mais pesadas que o senhor deve ter recebido, as pessoas denegrindo a minha imagem devem ter sido muitas. Mas tem uma muito interessante. O governo trabalhou para derrubar a medida provisória que criava o 13º do Bolsa Família, né? E trabalhou para derrubar a medida provisória porque o Senado e o Congresso colocou também o 13º do BPC. Né? Eu sou contra a questão de 13º para benefício. Eu prefiro aumentar o valor. Se é para criar o 13º, vamos aumentar o valor de forma permanente, um pouco para cada mês. Porque isso não é salário, isso é benefício social e assistencial. E o governo, sabe o que as redes sociais próximas ao presidente, não estou dizendo que foi ele que fizeram, dizendo que eu fui o culpado porque não votou. Então, essa questão da fake news tenta criar uma narrativa para a sociedade falsa, onde tenta desqualificar uma pessoa que não fez aquilo. Isso é muito grave, porque isso vai gerando uma raiva que vira ódio, e esse ódio deslegitima os nossos mandatos, no caso meu, da política, e principalmente no meu caso, que sou presidente da Câmara, a instituição presidência da Câmara. Então, acho que esse tema da fake news a gente precisa tratar de qualquer jeito, com cuidado, né? Discutir direitinho o texto, para ver se esse é o caminho, e as nossas plataformas digitais precisam ter responsabilidade. Eles sabem quando quem está
estimulando aquilo ali é um robô ou não é um robô. E eles têm condição de filtrar o que é ameaça e o que é viralização ou ódio. Mas isso tem que ser feito nas próximas semanas com um certo cuidado para a gente não errar na aprovação de um projeto que vá no caminho errado. É isso mesmo. Vossa Excelência sabe que eu sou um grande especialista em desmistificar fake news. Quando está errado, eu vou e falo, isso não é verdade, e vou atrás. Há uma frase extraordinária do Oscar Niemeyer, atribuída a ele, que fala que ele construiu Brasília e os políticos. O senhor já deve ter visto essa frase. Bom, e eu tenho um artigo, porque eu fui colunista, sabe? Eu tenho um artigo, quando o meu livro estiver pronto, eu vou tomar a liberdade de oferecer a Vossa Excelência, das minhas crônicas. E uma das crônicas que eu mais gosto é a de Brasília, um pôr do sol que eu fiz depois de um processo meu no Supremo. Eu fui para a Praça dos Três Poderes e fiquei examinando o Congresso no meio, né? A essência da democracia está no meio. O judiciário, a esquerda, a direita, depende de quanto você, e o poder executivo, mas a democracia está no Congresso. E eu fiz aquele pôr do sol e dizendo que, infelizmente, aquela arquitetura também se perdeu nos ralos do poder, nos desvios, porque foi no auge daqueles processos de corrupção que eu estava aí em Brasília naquele dia. E é um artigo que eu gosto muito, sabe, presidente? Que é um grande elogio a Brasília e à democracia, né? Quando veio essa frase do Oscar, eu mandei o artigo para o sobrinho do Oscar Niemeyer. E ele mostrou para o Oscar Niemeyer, ainda vivo, e gostou do meu artigo, etc. E quando veio essa frase, eu falei, essa frase é do Oscar Niemeyer, falando que ele se arrepende porque os políticos, não sei o quê, acabaram com o Brasil. E é fake news. O Oscar nunca falou essa frase. E até hoje, presidente, a gente recebe dizendo que ele se arrependeu de Brasília por causa da corrupção, por causa dos políticos, e é mentirosa, quer dizer, é um fake news. Por que as pessoas fazem isso? Não é? A pessoa pode dizer que não gosta do parlamento, é um direito de dizer que não gosta do parlamento, que não gosta da decisão. Olha, ninguém critica mais o Supremo do que nós advogados. Ninguém. A gente sempre criticou, o voto do ministro não está consistente. Pô, mas não significa desestabilizar as instituições, meu Jesus. Vai lá e ajuda, faz recurso, briga, não é verdade? Escreve artigo, né? Vai aí na Câmara, fala com os deputados, manda e-mail, manda não sei o quê, faz o seu protesto com o presidente da República, etc. Então, quer dizer, presidente, eu queria muito agradecer Vossa Excelência por esse período conosco. Essa live fica disponível, acabamos tendo ao longo de tudo mais de 1.000 pessoas com absoluta certeza, e eu acho que foi uma honra para a minha universidade que Vossa Excelência tenha aceito essa conversa conosco, com os nossos alunos. É uma grande honra que Vossa Excelência continue tendo força para buscar essa harmonia nos poderes e buscar as grandes reformas que o Brasil necessita. É uma grande honra para mim receber. Para mim também. Muito obrigado. Estou às ordens. Se quiser fazer outra live a qualquer momento, é só me avisar e estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado por tudo. Até logo mais. Vamos chegar, presidente. Chegar no